Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 14. Capítulo 147. Novo mundo em uma ilha desabitada não muito longe da base naval G5. Esta ilha havia sido designada como a nova base de construção naval da G5. O desenvolvimento já estava em andamento. Ortoren nem sequer havia retornado à base, ele veio direto para cá para uma inspeção. No cais rústico e recém-construído, Ortoren estava sentado em um bloco de pedra com um relatório em mãos, estudando os dados. Momonga e Mestre Tom estavam por perto. O relatório, compilado por Tom, descrevia os planos de construção naval para a base. Essas instalações de produção, entrem em contato com Doflamingo. Digam a ele para reuni-las o mais rápido possível e entregá-las aqui. Quanto aos fundos, deduzam dos 200 bilhões dele, disse Ortoren após folhear o plano, erguendo a cabeça para se dirigir a Momonga. Momonga assentiu com a cabeça e anotou rapidamente em seu livro. Perto dali, Vergo estremeceu ao ouvir as palavras e lamentou silenciosamente a morte de seu jovem mestre por 2 segundos. Então Ortoren se virou para o Mestre Tom. Será que realmente precisamos de tantos funcionários? Mestre Tom assentiu com a cabeça. É principalmente porque as metas que vocês estabeleceram são muito ambiciosas. Para produzir 20 navios de guerra por ano, precisaremos de pelo menos 20 mil trabalhadores. Navios de guerra são enormes e, além disso, vocês também querem construir outros navios padrão, transportes armados e similares, para venda externa. Isso aumenta ainda mais a demanda por mão de obra. E eles precisarão ser saudáveis, jovens e fortes. Ortoren ficou em silêncio, pensativo. O novo mundo era caótico, mas sua população era numerosa. O que São Saturno, um dos 5 anciãos, dissera certa vez não estava errado. Os humanos eram como insetos. Extermine um grupo e, em pouco tempo, eles se multiplicarão novamente. O problema não era recrutar pessoal em número suficiente, mas sim pagar os salários de 20 mil trabalhadores. De onde o G5 tiraria esse dinheiro? Então, quantos seriam os salários em um ano? Perguntou Ortoren finalmente. Mestre Tom pensou por um momento e então respondeu. Em Water 7, trabalhadores como esses normalmente ganham entre 60 mil e 150 mil belis por mês, dependendo da habilidade. Vamos considerar uma média de 100 mil. Para 20 mil trabalhadores, isso dá 2 bilhões de belis por mês. Ao longo de um ano, 240 bilhões de belis. O quê? Os olhos de Ortoren se arregalaram. Isso é mais do que um Shichibukai em um único ano? Tom ficou paralisado. Que tipo de unidade de medida é essa? Eu não tenho dinheiro para pagar a eles. Ortoren bateu na coxa em frustração. Por um instante, ele até sentiu um lampejo de simpatia por aqueles capitalistas que as pessoas queriam enforcar em postes de luz. Estou construindo navios de guerra para fortalecer a marinha do G5. Fortalecer o G5 é essencial para que possamos proteger melhor a paz no novo mundo, para que as pessoas possam viver vidas estáveis. E para alcançar esse objetivo justo e nobre, tenho que gastar mais de 200 bilhões por ano. Que tipo de justiça é essa? Que tipo de lei é essa? Momonga lembrou-lhe calmamente. Isso é só o salário. Os materiais e outras despesas ainda nem estão incluídos. Ao ouvir isso, a cabeça de Ortoren começou a latejar. Espere um segundo. Se bem se lembrava, o quartel-general comprou navios de guerra de Water 7 por cerca de 200 milhões de belis cada, 20 anos depois. Agora, eles custavam entre 80 e 90 milhões cada. 20 navios de guerra, se comprados à vista, custariam no máximo 2 bilhões de belis. Então, por que construí-los custaria mais de 200 bilhões? Como Water 7 estava lucrando com isso? Não fazia sentido. Quando perguntou a Tom sobre isso, Ortoren finalmente entendeu. Water 7 tinha uma cadeia completa de produção naval. A eficiência de seus trabalhadores e o sistema como um todo superavam em muito o que poderia ser alcançado com mão de obra recrutada aleatoriamente. Eles tinham uma operação madura e sistemática em funcionamento. Por isso, seus custos eram muito menores. Segundo Tom, se essa ilha de construção naval pudesse operar de forma constante por 5 ou 6 anos e treinar um grande grupo de trabalhadores qualificados, 20 navios de guerra por ano seriam o mínimo necessário. Uma única ilha em Water 7 poderia fornecer todos os enormes navios de guerra padrão de que o quartel-general da Marinha precisava, uma prova de sua enorme produtividade. Portanto, as perdas iniciais eram inevitáveis. Mas, uma vez estabilizados os canais de venda, o dinheiro pôde ser recuperado. E como Tom explicou, a construção naval sempre foi uma indústria com um ciclo de retorno muito longo. Nunca foi um negócio para lucros rápidos. Equipamentos e materiais como madeira representam, na verdade, uma pequena parte das despesas. A maior parte dos custos se destina aos salários dos trabalhadores, certo? Ortoren finalmente chegou a essa conclusão e perguntou. Mestre Tom assentiu com a cabeça, concordando. Essa é exatamente a situação. Então parece que esses salários não podem ser pagos, declarou Ortoren sem hesitar. Mestre Tom olhou para Ortoren incrédulo. Era mesmo isso que um comandante naval deveria dizer? Estavam planejando criar uma fábrica exploradora? Que coisa mais desumana. São difíceis encontrar sapos de 3 patas, mas humanos de 2 pernas estão por toda parte, não é? Se não conseguirmos mão de obra, usaremos escravos, disse Ortoren com firmeza. Momonga ficou paralisado por um instante, depois hesitou. Mas, isso é cruel demais. Nós somos os fuzileiros navais. Ortoren acenou com a mão, em sinal de desdém. É claro que não me refiro a capturar pessoas aleatoriamente para usá-las como escravas. O que quero dizer é, você sabia que nos 2 anos desde o início da Grande Era dos Piratas, o número de piratas explodiu tanto que nem mesmo Impel Down consegue contê-los. Como organizações irmãs, devemos nos ajudar. Os criminosos que eles não conseguem manter presos, mandei-nos para cá para a reforma trabalhista. Não parece razoável? Momonga ficou perplexo com a ideia de Ortoren. Será que algo assim seria possível? Em vez de deixar esses bastardos presos em Impel Down, desperdiçando dinheiro público e vivendo como lords, é melhor colocá-los para trabalhar pela causa da justiça. Assim, eles poderão expiar seus crimes mais cedo. Anote isso. Vou contatar o almirante Sengoku e pedir que ele emita uma ordem para Impel Down. Você reunirá uma frota para escoltar os prisioneiros até aqui para trabalhar. Ortoren, sempre decisivo, tomou a decisão ali mesmo. Em termos de sistema, Impel Down estava sob a jurisdição do quartel-general da Marinha. A nomeação do diretor exigia a assinatura do almirante da frota. Na história original, Magellan chegou a tentar renunciar em desgraça após o incidente da Grande Fuga, enviando seu relatório
relatório diretamente a Sengoku, o almirante da frota da época. Isso demonstrava a clareza da cadeia de comando. Assim, enquanto a sede emitisse uma ordem administrativa, Impel Down não teria outra escolha senão cooperar com os planos de Ortoren. Brincadeiras à parte, se Kaido conseguiu organizar piratas em vano para minerarem sem pagar salários, porque eu, Ortoren, deveria pagar salários. Tudo que os piratas conseguem fazer, os fuzileiros navais também conseguem. Até mesmo os recursos consumidos são praticamente os mesmos. Kaido usou piratas que se recusaram a se submeter a ele, juntamente com as organizações do submundo de Wano. Eu também usarei piratas, tudo em nome da justiça. Momonga ainda sentia que havia algo de errado nisso, mas quanto mais pensava a respeito, mais sentido fazia. Aqueles piratas desgraçados eram inúteis sentados em Impel Down. Se fossem trazidos para cá como mão de obra escrava, poderiam de fato dar uma contribuição significativa à justiça. E se isso contribuísse para a causa da justiça, então estaria totalmente de acordo com os padrões da marinha, sem problema algum. Entendido. Vou organizar a frota imediatamente. Momonga anotou rapidamente em seu caderno. Ao ver os dois líderes da marinha resolverem a questão de forma tão decisiva, o mestre Tom não pôde deixar de suspirar interiormente. Esta marinha, sua composição era realmente complicada. Precisamos ampliar nossa perspectiva. Veja bem, escravos piratas não agregam valor apenas à construção naval. Com essa enorme quantidade de mão de obra barata, podemos expandir para outros setores. Tesouro, mais tarde você elaborará um plano baseado nessa ideia. Identifique a quais outros setores esses piratas desgraçados podem contribuir e abra novas fontes de receita. Com mais dinheiro, o novo mundo pode se tornar ainda mais próspero. Isso beneficia a todos no novo mundo, então dedique-se a isso. Ortoren falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tesouro também sentia que havia algo de errado na lógica de Ortoren, mas quanto mais pensava nisso, mais razoável parecia. Se G5 enriquecesse, o novo mundo prosperaria, sem dúvida alguma. Como se chamava isso? Chamava-se prosperidade comum, os ricos guiando os menos afortunados rumo à riqueza. Capítulo 148. O projeto da base de construção naval foi essencialmente deixado nas mãos do mestre Tom. Assim que as unidades de reforma trabalhista de Impel Down chegassem, as operações poderiam começar. O ambicioso projeto de construção naval de Ortoren finalmente começava a tomar forma. Após inspecionar a ilha de construção naval, ele e seu grupo retornaram rapidamente para G5. Quando Ortoren entrou em seu escritório, encontrou Ishu e Gion conversando. Durante o período em que Ortoren esteve no arquipélago Sabaldi para encontrar tesouro, Gion terminou seu trabalho e se candidatou a um cargo no G5. Havia, porém, um porém. Ela era vice-almirante e, teoricamente, uma mesma base não podia ter dois vice-almirantes no quartel-general. Isso complicava a cadeia de comando e poderia causar problemas. Mas Gion e Ortoren tinham um bom relacionamento, então isso não foi um problema. Além disso, a transferência dela seguiu o curso da divisão de inteligência. Oficialmente, ela continuou sendo uma vice-almirante do departamento de inteligência. Sua nomeação para o G5 não foi uma transferência para o comando de Ortoren, mas sim o estabelecimento de um posto avançado de inteligência no novo mundo. Esse arranjo era perfeitamente razoável. Claro, isso era apenas no papel. Na realidade, Ortoren pretendia que Gion fizesse o mesmo trabalho que Ishu, caçar piratas, colocar as tropas G5 em combate constante e treiná-las para se tornarem elites. Ora, já faz um tempo, Gion. Finalmente você conseguiu, disse Ortoren, tirando o isqueiro do bolso e acendendo o cigarro na boca. Os olhos de Gion suavizaram-se ao ver o isqueiro que ela lhe dera, e ela sorriu afetuosamente. Você insistiu tanto, que pensei que me repreenderia se eu não viesse. Como eu ousaria repreendê-lo? Ortoren deu uma risadinha. No fundo, ele pensou que já que Gion tinha vindo, Tokikaki provavelmente apareceria por conta própria assim que soubesse da notícia. Não havia necessidade de apressá-lo. Após uma breve conversa com Gion, Ortoren se voltou para Ishu. Como têm estado as coisas ultimamente? Sem problemas. Após repetidas missões de combate, nossa capacidade de luta apresentou uma melhora significativa, relatou Ishu prontamente. Ortoren ouvia atentamente, fazendo perguntas de vez em quando enquanto cumpria suas funções como comandante da base. Assim que o relatório terminou, Ishu acrescentou de repente. Você se lembra do cara que mencionei antes, chamado Slack Emin? Sim. Ele não se tornou o segundo Shichibukai depois do Crocodile? Há poucos dias, não é? Vi no jornal quando estava voltando. Devo admitir, ele estava muito elegante naquela foto, bonito. Até disse Ortoren com um sorriso. Ele fez uma pausa e então olhou para Momonga. Não se esqueça de entrar em contato com ele. Peça para ele vir aqui e acertar aquela dívida de 200 bilhões de belis com o Shichibukai. Momonga sentiu com a cabeça como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gion, por outro lado, parecia confuso. 200 bilhões? O que é isso? Perguntou ela. Antes que Ortoren pudesse responder, Ishu interrompeu. Encontrei-o por acaso no caminho de volta. Já lhe falei sobre isso, mas ele claramente não leva o G5 a sério. Não tem intenção nenhuma de pagar. O rosto de Ortoren se contorceu de raiva. Aquele desgraçado realmente pensa que é alguém. Então, como se tivesse se lembrado de algo, ele se virou para Momonga. E quanto a Crocodile? O que ele disse? Ele disse que você deveria ir para o inferno, respondeu Momonga secamente. Um após o outro, nenhum deles me mostra um mínimo de respeito, hein? Estão menosprezando do Flamingo, é? E onde diabos está aquele desgraçado do Crocodile? Ortoren disparou. Atualmente em território de Alabasta, respondeu Momonga imediatamente. Alabasta, hein? Bem longe daqui. Lidarei com ele quando tiver tempo. Deixe-o aproveitar mais alguns dias. E quanto a esse Slakemin? Ele está baseado no Novo Mundo, certo? Perguntou Ortoren, voltando-se para Ishu. Certo. Ele está entrincheirado no Novo Mundo há muito tempo. Já se confrontou com os piratas do Barba Branca diversas vezes e até teve conflitos com os piratas das Feras de Kaido. Ele definitivamente é um encrenqueiro, confirmou Ishu com um aceno de cabeça. Não posso tocar em Alabasta, mas não posso nem lidar com alguém que está causando problemas no Novo Mundo, murmurou Ortoren, irritado. Momonga o lembrou no momento certo. Aquele cara agora é um dos Shichibukai. De acordo com o sistema, não podemos tomar nenhuma medida contra ele sem uma causa especial. Eu sei.
Relaxa. Tudo será feito de acordo com os procedimentos corretos, disse Ortorin com um gesto de mão. Então, ele sacou seu Dendemushi. Todos os presentes eram pessoas de dentro do grupo, então Ortorin não se preocupou em esconder nada. Ele ligou diretamente para Katakuri. Um instante depois, Katakuri respondeu. Ao fundo, havia uma cacofonia de ruídos, tiros de artilharia, o choque da batalha e gritos ocasionais. Tori, o que foi? A voz de Katakuri era tão gentil como sempre, calma e sorridente apesar do caos. Ao ouvir a confusão do outro lado da linha, Ortorin perguntou. Está ocupado agora? Não estou muito ocupado, só estou finalizando as coisas. Na outra extremidade do Dendemushi, Katakuri jogou o cadáver do pirata que segurava no convés e casualmente limpou o sangue das mãos em uma bandeira pirata esfarrapada. Seu tom era calmo como sempre. Ah, respondeu Ortorin, dando uma risadinha. Preciso da sua ajuda com algo, segundo irmão. Katakuri sorriu com isso. Você raramente me chama de segundo irmão. Só por isso, vá em frente. O que é? Bem, disse Ortorin abertamente, eu estava me perguntando se você já ouviu falar dos Shichibukai. Já ouvi falar deles, mas nunca dei muita atenção. Parece que Crocodile, aquele que desafiou os piratas do Barba Branca, e um novato que apareceu nos últimos 2 anos tomaram esses títulos. Por quê? Perguntou Katakuri, um pouco confuso. É o seguinte, aquele cara, Slakemin, está ficando arrogante demais. Ele me deve 200 bilhões de Belize e se recusa a pagar, mas agora ele é um dos Shichibukai. Como fuzileiro naval, não posso simplesmente ir atrás dele diretamente. Então pensei, se você tiver tempo, irmãozão, talvez pudesse dar uma lição nele. Só não mate se ele morrer, não consigo cobrar minha dívida. Ortorin ergueu uma sobrancelha e sorriu enquanto explicava. Ah, é? Ele te deve 200 bilhões? Katakuri ficou surpreso, mas não insistiu em detalhes. Quanto a Slakemin e seu status de Shichibukai, Katakuri não levou isso a sério. Talvez o homem fosse forte, mas Katakuri era fraco? Se ele não conseguiu derrotar Ortorin, alguém realmente achava que ele perderia para um novato que tinha aparecido recentemente? Após pensar um pouco, Katakuri respondeu. Muito bem, deixe comigo. Me dê um tempinho e eu o enviarei para o G5. Perfeito. Sem problema algum. Ortorin riu de coração, agradeceu novamente e desligou o Dendemushi. Virando-se para Momonga e os outros, Ortorin olhou com ar de superioridade. Viram só? É isso que significa transitar entre os dois lados. Neste novo mundo, não há ninguém que eu bem Ortorin não possa enfrentar. Momonga e Ishu já estavam acostumados com esse tipo de coisa. Gion, no entanto, insistiu. Espere, explique-me isso. O que é essa dívida de 200 bilhões? Vocês estão negociando com piratas? Momonga deu um tapinha no ombro dela. Não se preocupe. Claro, extorquimos taxas de proteção, vendemos armas e navios de guerra e fazemos negócios com piratas, mas somos bons fuzileiros navais. A justiça está do nosso lado. Ishu deu uma risadinha. Exatamente. Relaxa, somos todos fuzileiros navais íntegros. Depois de um tempo aqui, quando você vir como funciona o G5, vai entender. Gion olhou para os dois com desconfiança antes de finalmente fixar o olhar em Ortorin. Ortorin, com semblante sério e inflexível, disse. Por que estão me olhando assim? Eles não estão errados. Somos todos bons, apenas fuzileiros navais. O almirante Sengoku também sabe disso. Não se preocupem, não haverá problemas. Sengoku também sabe, perguntou Gion surpreso. Após Ortorin assentir firmemente, Gion ainda estava hesitante e confusa. Mas por hora decidiu esperar para ver que tipo de lugar era realmente aquele G5 antes de formar sua opinião. Capítulo 149. Após terceirizar a cobrança da dívida do Shichibukai para os piratas da Big Mom, Ortorin se virou para Tesouro e perguntou. Você analisou todo o material que lhe entreguei antes, certo? Tem alguma sugestão concreta? Com toda a alta cúpula do G5 reunida aqui, é hora de você mostrar a todos a sua capacidade e provar que meu julgamento estava correto. Quando Ortorin viajou até o arquipélago Sabaldi para trazer alguém que, segundo ele, assumiria o comando da logística e da economia do G5, Momonga e Ishu não expressaram nenhuma objeção, mas no fundo estavam céticos. Agora que todos estavam presentes, se Tesouro conseguisse dar uma boa resposta, isso serviria como prova de seu valor. Ao ouvir isso, Tesouro sentiu-se um pouco tenso, mas assentiu rapidamente. Bem-sama, por favor, espere um momento. Preparei uma proposta, vou buscá-la. Ortorin fez um gesto para que ele se apressasse. Assim que Tesouro saiu da sala, Momonga finalmente falou. Aquele garoto parece meio instável. Será que ele realmente consegue fazer isso? Ishu tomou um gole de chá e deu uma risadinha. Não julguem pelas aparências. Devemos confiar no julgamento de Ortorin. Contanto que ele seja mais capaz do que nós, isso basta. Momonga acariciou o queixo pensativamente e assentiu. É verdade. Contanto que ele seja mais capaz do que nós, idiota sem noção, está ótimo. Gion, ainda novato e sem familiaridade com o modo de operação do G5, permaneceu em silêncio, sentado pacientemente no sofá. Tesouro não os fez esperar muito. Alguns minutos depois, retornou com vários documentos nos braços. Respeitosamente entregou cópias aos oficiais superiores presentes. Ortorin e os outros as pegaram e começaram a folheá-las. Limpando a garganta, Tesouro começou. Nos materiais que o senhor me entregou, bem-sama, vi algumas ideias e propostas de Momonga-sama. Acho que o método de cobrança de taxas de proteção das frotas mercantes é algo que vale a pena desenvolver mais. O problema é que a abordagem atual é muito grosseira e a justificativa não é convincente. Isso prejudica a imagem da marinha. O que precisamos é de um método mais moderado, um que as frotas mercantes estejam dispostas a aceitar. Ao ouvir a ideia, o interesse de Momonga foi despertado. Continue, explique. Tesouro respirou fundo antes de falar com determinação. É o seguinte, estudei muitas obras sobre comércio no Novo Mundo. Nosso Novo Mundo é uma zona comercial muito peculiar. Todos sabem o quão perigoso ele é. Não só há inúmeros piratas e vilões entrincheirados aqui, com lutas e caos intermináveis, mas o próprio clima é extremamente instável, tornando a navegação muito arriscada. Não se compara aos outros mares. Mesmo assim, por que caravanas mercantes de todos os outros mares ainda chegam em massa, desafiando esses perigos para entrar no Novo Mundo?
Por quê? Perguntou Momonga seriamente. Tesouro respondeu firmemente, porque os negócios no Novo Mundo são quase sempre muito lucrativos. De um modo geral, as pessoas que vivem aqui não têm o conceito real de poupança. Afinal, quem sabe o que virá primeiro, o amanhã ou um desastre? Você poderia passar 10 anos juntando economias só para que tudo acabasse nas mãos de um pirata. É por isso que no Novo Mundo, as pessoas gastam todo o dinheiro que têm em vez de poupar. Além disso, os conflitos constantes e o clima extremo tornam os recursos extremamente escassos. Do ponto de vista dos preços, as mercadorias no Novo Mundo custam cerca de 5 a 6 vezes mais do que nos 4 mares. E isso é só o básico. Para produtos de alta qualidade, a margem de lucro pode chegar a 10 ou até 20 vezes. No momento em que Tesouro apresentou essa teoria, o olhar de Momonga e Ishu mudou. A rejeição inicial desapareceu. Era algo em que esses lutadores diretos jamais haviam sequer imaginado. E esses preços exorbitantes também são um dos motivos pelos quais as pessoas evitam poupar, continuou Tesouro. Com custos tão altos, sobreviver já é bastante difícil. Poupar exige viver com conforto. E muito poucos aqui podem se dar a esse luxo. Assim, forma-se um ciclo vicioso. Ninguém o interrompeu, então ele continuou. Dessa perspectiva, é fácil entender por que as frotas mercantes continuam a se aventurar no Novo Mundo, apesar do risco de serem saqueadas por piratas ou engolidas por condições climáticas extremas. As margens de lucro são simplesmente muito altas. Normalmente, uma frota de 5 navios navega para lá, e quanto mais fundo eles avançam no Novo Mundo, maiores são os retornos. No final, contanto que pelo menos um navio retorne, o mestre da caravana sai com lucros garantidos. A voz de Tesouro ficou mais grave. Lucro garantido pode parecer algo banal, mas para os mercadores, é a única coisa que vale a pena buscar acima de tudo. Em outros mares, acordos assim são raros. Mas essas 4 palavras, lucro garantido, significam que enquanto eles continuarem navegando, o dinheiro nunca vai parar. Parece simples, mas as implicações são aterradoras. Ortoren assentiu com a cabeça. Não pôde deixar de concordar. Lucro garantido. A frase podia parecer banal, mas no comércio era uma arma letal. Qualquer um que realmente entendesse do negócio ficaria louco por ela. E no Novo Mundo, esse lucro garantido é apenas o ponto de partida. Sim, o Novo Mundo é caótico e perigoso, mas os dados mostram que as frotas mercantes ainda colhem recompensas impressionantes. Veja o exemplo de 5 navios, a maioria das frotas, na verdade, retorna com 2 ou 3 navios e, com sorte, às vezes todos voltam. O que isso significa? Significa que, na maioria dos casos, as guildas mercantes podem ganhar pelo menos 3 a 4 vezes mais do que ganhariam em outros mares. E se suas mercadorias forem raras? Então as margens de lucro se tornam monstruosas 10 vezes, 20 vezes, até mais, disse Tesouro com convicção. Momonga e Ishu trocaram um olhar, ambos visivelmente abalados. Sem que mais ninguém dissesse nada, Tesouro prosseguiu. Esses não são apenas lucros, são lucros extraordinários. Essa é a verdadeira razão pela qual, não importa o quão caótico seja o Novo Mundo, as caravanas ainda chegam em massa. E se partirmos desse ponto fundamental, há algo a se considerar. Se pudermos fornecer aos mercadores canais de venda estáveis e seguros, além de zonas seguras no Novo Mundo, eles estariam dispostos a compartilhar uma parte conosco? Se sim, quanto estariam dispostos a ceder? Se descobrirmos isso, poderemos aliviar consideravelmente a pressão financeira da G5. Ele olhou para Ortoren, e talvez a confiança que adquirira com suas explicações anteriores lhe tenha dado coragem. Desta vez, ele estava sorrindo abertamente. Também temos uma vantagem natural. Se soubermos aproveitá-la, tenho certeza de que a maioria das guildas de mercadores e comerciantes virá até nós, fazendo fila para nos entregar dinheiro. Ortoren deu um sorriso irônico. Pare de enrolar e diga logo. Tesouro coçou a cabeça, um pouco envergonhado, e então continuou. Totoland. Graças às conexões de Ben-sama, podemos manter um entendimento tácito com os piratas da Big Mom. E de acordo com dados extensos, nos últimos 5 a 10 anos, Totoland, a chamada nação pirata, tem se tornado constantemente o centro comercial do Novo Mundo. É amada por guildas mercantes de todos os lugares. De cada 10 navios mercantes que entram no Novo Mundo, 7 ou 8 se dirigem para lá. E quanto ao porquê, bem, não preciso explicar, preciso. É claro que não. Nenhum deles era versado em economia, mas entendiam do meio ambiente. Totoland era a nação mais estável, militarmente poderosa e extensa do Novo Mundo. Não importava que não fosse reconhecida pelo governo mundial ou que fosse governada por piratas. Para os comerciantes, que diferença fazia? Enquanto o mercado fosse estável, a população grande o suficiente e houvesse poder aquisitivo, eles venderiam. Mesmo que Totoland fosse um reino construído por demônios do próprio inferno, eles ainda fariam negócios. Então, se criarmos uma guilda de mercadores e anunciarmos que as caravanas dispostas a se juntar a ela e pagar altas taxas de adesão mensais, trimestrais ou anuais, terão acesso a rotas comerciais seguras e abertas tanto em Totoland quanto em nossos territórios, acredito que muitos mercadores aproveitariam a oportunidade. Essa é a primeira maneira de ganhar dinheiro, explicou Tesouro. E o segundo? Perguntou Ortoren. A segunda opção é atuarmos como intermediários. Compramos mercadorias em grandes quantidades desses comerciantes, usando nossos laços estáveis com os piratas da Big Mom. Vendemos diretamente para Totoland, embolsando a diferença de preço, disse Tesouro sem hesitar. E antes que Ortoren pudesse perguntar novamente, ele continuou. A terceira opção é estabelecer uma divisão comercial dedicada, uma organização de caravanas sob nosso comando. Da aquisição à venda, controlamos toda a cadeia. Obtemos mercadorias nos 4 mares e as vendemos aqui no Novo Mundo. Este modelo é de longe o mais lucrativo. A única questão é: será que os fuzileiros navais permitiriam tal atividade comercial? Claro que não. Ortoren balançou a cabeça. Então sorriu. Mas nós somos do G5. O que o quartel-general dos fuzileiros navais pode fazer, o G5 também pode. O que o quartel-general dos fuzileiros navais não pode fazer, o G5 ainda pode fazer. Flexibilizar as regras, obter a aprovação de um almirante. Agir primeiro e explicar depois. É assim que operamos. Capítulo 150. Quartel-General da Marinha, Marineford. No escritório do almirante Sengoku, ele lia um requerimento enviado pelo G5. Aliviar a pressão sobre Impel Down?
Cooperação amigável entre unidades irmãs? Sengoku murmurou enquanto examinava o documento momentaneamente atônito. Por que Ortorin precisa de tantos piratas? De acordo com o pedido, o primeiro lote exigia que Impel Down transferisse pelo menos 20.000 prisioneiros piratas para a base G5 no Novo Mundo. Depois disso, a cada ano, a G5 precisaria de pelo menos mais 15.000, com o número variando de acordo com a demanda. Para ser honesto, em todos os seus anos como almirante, Sengoku tinha visto muitos pedidos absurdos de comandantes de bases. Mas isso, pedir prisioneiros piratas, e em números tão grandes, isso era inédito. Ainda assim, a julgar pela situação atual e pelo grande número de piratas, o pedido não era impossível de ser atendido. Na verdade, nem seria difícil. Dia após dia, inúmeros piratas eram capturados e enviados para Impel Down vindos de todas as bases da marinha ao redor do mundo. Com esse pensamento, Sengoku começou a folhear a pilha de documentos em sua mesa até encontrar um de Impel Down. 2 semanas antes, Magellan, o vice-diretor, havia apresentado um relatório solicitando verbas da sede para expandir a prisão e aumentar o número de guardas para lidar com o que havia se tornado uma crise de superlotação. O relatório chegou a insinuar as medidas tácitas de Magellan, que para reduzir rapidamente o número de prisioneiros piratas, eles recorreriam a métodos menos humanos, racionamento reduzido, tortura mais severa, condições prisionais cada vez piores. 20 anos depois, Impel Down se tornaria de fato um inferno na Terra, prisioneiros famintos, torturas grotescas e inúmeras mortes. Foram precisamente esses métodos implacáveis e sistemáticos que impediram a prisão de entrar em colapso sob a enorme onda de detentos piratas. Para a maioria dos piratas, a menos que fossem de importância especial, a sobrevivência por mais de 2 meses era rara. Pensando nisso, Sengoku decidiu não se deter no motivo pelo qual aquele desgraçado do Ortorin queria tantos piratas. Ele pegou seu Dendemushi e chamou Magellan. Magellan respondeu quase imediatamente. Almirante Sengoku? Magellan, eu li os documentos que você enviou, respondeu Sengoku calmamente. Excelente. E qual a resposta do quartel-general? Nosso pedido foi aprovado? Perguntou Magellan ansiosamente. Ele estava à beira de um ataque de nervos com a superlotação em Impel Down. Com a pressão financeira da grande era dos piratas, as despesas do quartel-general já estão no limite. Expandir Impel Down ou adicionar mais unidades de guarda não é viável, disse Sengoku em voz baixa. Magellan ficou paralisado por um instante e então perguntou. Então, quer dizer que teremos que recorrer a métodos mais drásticos para aliviar a pressão? Não podemos deixar Impel Down arcar com tudo sozinha, respondeu Sengoku. Já entrei em contato com a base naval G5 no Novo Mundo. Eles concordaram em receber alguns dos seus prisioneiros piratas. Por hora, prepare-se para transferir 25.000 navios de transporte já foram enviados. Entregue todos eles assim que chegarem. Depois disso, você não precisará se preocupar com mais nada. 25.000? Exclamou Magellan. Isso está longe de ser suficiente. Não podemos dobrar esse número. 50.000 seria mais próximo do que precisamos. Almirante, Impel Down está recebendo em média quase 200 novos prisioneiros piratas por dia. Isso dá 6.000 por mês, no mínimo. Só no mês passado recebemos quase 10.000. Simplesmente não conseguimos mais contê-los. É mesmo tão grave assim? Sengoku ficou surpreso. Ele sempre soube que a grande era dos piratas teria consequências de longo alcance, mas não tinha se dado conta da enorme pressão que estava exercendo sobre Impel Down. Não é exagero, disse Magellan amargamente. Este é o total do mundo inteiro. E isso sem contar o tempo perdido no transporte. Nós mesmos já fizemos muito para dar conta do recado. Caso contrário, já teríamos chegado ao nosso limite. Entendo. Sengoku hesitou, depois disse. Espere. Vou entrar em contato com o vice-almirante Ortorin do G5 e ver se ele está disposto a receber mais prisioneiros seus. Tentarei aliviar seu fardo o máximo possível. Sim, obrigado, disse Magellan, agradecido e aliviado por o próprio almirante estar dando tanta atenção ao assunto. O que ele não sabia era que se não fosse pelo pedido de Ortorin, Sengoku não teria tido tempo para se preocupar com Impel Down. Após encerrar a ligação com Magellan, Sengoku imediatamente tentou ligar para Ortorin, mas a linha estava ocupada. Ele não conseguiu completar a ligação. Sengoku suspirou frustrado e pensou em ligar para Momonga ou Isho, mas percebeu que nem sequer tinha os números de telefone deles no Dendemushi. Claro que não. Um contra-almirante e um Comodoro tinham patentes muito baixas para estarem em contato direto com ele. Refletindo sobre o assunto, Sengoku ligou para Gion. Se bem se lembrava, ela também estava lotada no G5. Dessa vez, a linha não estava ocupada e a chamada foi conectada imediatamente. Almirante? Perguntou Gion, curiosa, ao atender a chamada Dendemushi de Sengoku. Há alguma missão a ser atribuída? Não. Eu estava tentando entrar em contato com Ortorin, mas a linha dele não completa. O que ele está fazendo? Perguntou Sengoku. Ele está em uma ligação com Don Quixote do Flamingo. Vou buscá-lo, respondeu Gion calmamente. Almirante Sengoku. Um almirante da marinha não consegue contatar seu próprio subordinado porque este está conversando com um pirata? Como isso pode ser razoável? Certo. Esse subordinado é Ortorin. Deixa pra lá então. Um instante depois, Sengoku ouviu uma porta se abrir do outro lado da linha, seguida pela voz de Ortorin. Sim. Você obtém as mercadorias diretamente do Mar do Norte e as transporta pela sua rota até G5. Deixa o resto comigo. Eu cuido dos piratas da Big Mom diretamente. Descarregaremos a carga em Totoland e dividiremos os lucros, 70 para mim, 30 para você. Relaxe, eu cubro os custos com você. Por acaso eu pareço o tipo de cara que seria irracional? Basta deduzir o custo do primeiro carregamento dos 20 bilhões que você ainda me deve pela taxa de garantia Shishibukai. O quê? Já descontado? Impossível. É verdade. Minha memória está falhando. Eu me esqueci completamente que você cuidou da compra do equipamento de construção naval. Se já foi tudo usado, tudo bem, pode colocar na minha conta. Quando você vier ao G5 mais tarde, eu acerto as contas pessoalmente. Não se preocupe, estamos nisso para o longo prazo. Você acha que eu te enganaria? Não se preocupe, eu não vou esquecer. Contanto que você lide com aquelas pragas em Mary Geoise, eu garanto seu lugar como Shishibukai. Nosso G5 e sua família Don Quixote, somos parceiros de longa data, compartilhando a ascensão e a queda um do outro. Fique tranquilo. Do outro lado da linha, Sengoku ouvia em silêncio, absorto em pensamentos. Aquele Ortorin, ele é um dos nossos, certo? Um fuzileiro naval, sim? Então, por que todos os seus sócios são piratas? Que sentido faz isso? E o que é essa taxa de garantia Shishibukai? 200 bilhões?
Por que eu não vi um centavo sequer disso? Enquanto Sengoku refletia sobre essa confusão, a voz de Ortoren interrompeu. Almirante? O senhor estava me procurando? Desculpe, eu estava ocupado expandindo o G5 e promovendo a justiça, declarou ele com justa convicção. O rosto de Sengoku se contraiu. Expandir o G5 em parceria com Doflamingo? Promover a justiça ao lado de piratas? Não só ele. Os piratas da Big Mom também, disse Ortoren sem qualquer sinal de vergonha. Ele foi tão desavergonhado que Sengoku nem soube como responder. Após uma pausa, disse, escute, Rocinante já se infiltrou na família Don Quixote. Já que você estabeleceu laços com Doflamingo, fique de olho nele. Certifique-se de que ele não corra perigo. Entendi. Não se preocupe. Comigo por perto, Rocinante não só ficará seguro, como mesmo se for descoberto, Doflamingo terá que me dar as costas e chamá-lo de bom irmão, respondeu Ortoren com firmeza. A propósito, analisei o pedido do G5 sobre Impel Down. Para que vocês precisam de tantos piratas? Perguntou Sengoku por fim. É uma longa história. Você me pediu para construir navios, certo? Então comecei a trabalhar nisso. Mas a construção naval exige uma força de trabalho enorme. Só o custo da mão de obra seria superior a 200 bilhões de belis por ano. De onde eu tiraria esse dinheiro? Então pensei melhor. Por que não usar piratas como mão de obra? Mantê-los em Impel Down é um desperdício de comida. Melhor mandá-los para cá como descartáveis. Eles podem pagar por seus crimes enquanto constroem navios de guerra para os fuzileiros navais, servindo à justiça, explicou Ortoren sem hesitar. Você é mesmo um gênio? Sengoku murmurou incrédulo. Piratas poderiam ser usados dessa forma? Puxa, nos últimos 800 anos, quantos trilhões perdemos por não fazer isso? 25 mil não serão suficientes. 50 mil? Vou pedir para Impel Down enviar 50 mil imediatamente, disse Sengoku, repentinamente animado. 50 mil? Exclamou Ortoren entusiasmado. Perfeito. Quanto mais, melhor. A construção naval é só uma parte. Vou colocá-los para minerar também, ouvi dizer que é lucrativo. Enquanto tivermos um fluxo interminável de piratas se sacrificando pela justiça, os fuzileiros navais alcançarão a independência financeira mais cedo ou mais tarde. Almirante, quando isso acontecer, o senhor não poderá fazer o que quiser, e o que será de Mary Geoise, então? Cuidado com as palavras. Como você pode caluniar seus superiores dessa forma? Não estamos fazendo isso por nós mesmos. É por justiça. Por toda a organização dos fuzileiros navais. Entendeu? Sengoku corrigiu severamente. Certo. Você é quem tem a verdadeira visão. É tudo pela justiça. Pelos fuzileiros navais, nem um pingo de egoísmo. Ortoren imediatamente bateu no peito em solene afirmação. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 151. Novo Mundo, Ilha de Mosliku. Essa era apenas uma ilha comum no Novo Mundo, lar de uma pequena vila com cerca de 1.800 pessoas. Mas hoje, a tragédia aconteceu. A aldeia foi reduzida a ruínas. Os mais afortunados fugiram para as montanhas, enquanto os menos afortunados foram apanhados no caos e morreram no local. Em meio aos destroços, o Shichibukai punho esmagador, Slakemin jazia tossindo sangue, estendido nos escombros. Não muito longe dali, Katakuri, Cracker, Oven e Daifuku observavam. Ele não consegue se levantar agora, consegue, disse Oven pensativamente, acariciando o queixo. Cracker agarrou o braço enquanto Daifuku enfaixava, parecia uma fratura. Ao ouvir Oven, Cracker murmurou, aquele cara não é brincadeira. Se fosse só eu, não teria a menor chance. Ainda bem que o irmãozão Katakuri estava aqui, disse Daifuku com a voz abafada. Na opinião dele, sem Katakuri, os três talvez não tivessem conseguido derrotar o punho esmagador Slakemin. Não é de admirar que esse cara tivesse coragem de atacar os piratas do Barba Branca e provocar repetidamente os piratas das feras. Será que todos os novos piratas eram tão cruéis assim agora? Enquanto conversavam, Slakemin se esforçou para se levantar, apoiando-se nos escombros. Seus olhos ardiam de fúria enquanto gritava. Katakuri, não tenho nada contra os piratas da Big Mom. Nunca saqueei Totuland, nunca nem sequer pisei lá. Costumo atacar os piratas do Barba Branca e os piratas das feras. Deveríamos ter algo em comum. Por que diabos você me emboscou? A expressão de Katakuri era fria como sempre. Para os outros, ele sempre era assim. O carinho era reservado para a família. Sem demonstrar qualquer emoção, ele respondeu. Neste ramo, a reputação importa. Você não paga suas dívidas, você paga o preço. Slakemin congelou. Dívida? Desde quando eu devo dinheiro a alguém? Eu roubo para viver. Para que eu precisaria de um empréstimo? Mas antes que ele pudesse argumentar, Katakuri casualmente atirou um enorme mochi bem na cara dele, nocauteando-o instantaneamente. Muito bem, arrumem as coisas. Vou levá-lo para o G5 e entregá-lo a Ortoren. Vocês três voltem primeiro. Katakuri caminhou até lá, colocou o Slakemin inconsciente debaixo do braço e saiu. 2 semanas depois, no porto da base dos fuzileiros navais G5, Ishu balançou a cabeça ao ver o Slakemin, todo avariado, sendo arrastado para fora de um navio, preso por correntes de pedra do mar. Sério, valeu a pena? Se você tivesse voltado comigo naquele dia e quitado sua dívida, nada disso teria acontecido. Slakemin o encarou com indignação. Ishu, seu desgraçado. Pensei que você fosse um fuzileiro naval honesto. Quem diria que você estaria conspirando com piratas? Eu julguei completamente errado. Ishu coçou a cabeça, perplexo. Eu sei que você é um pirata, então por que eu pensaria que você é meu colega? Você tem o direito de dizer isso? Após proferir essa provocação, Ishu se virou para Katakuri. Senhor Katakuri, nosso comandante da base chegará a qualquer momento. Nesse instante, Ortoren saiu correndo da base, acenando de longe com um sorriso. Katakuri. Conforme Ortoren se aproximava, Katakuri revirou os olhos. No Dendemushi, você ficava me chamando de segundo irmão. Agora que acabou, voltei a ser só Katakuri, né? Ha. Ortoren riu sem pudor e acrescentou. Obrigado pela ajuda, segundo irmão. Sem problemas. Katakuri acenou com a mão como quem dispensa o assunto calmamente. Após uma pausa, ele disse. Como está em uma base dos fuzileiros navais, não vou me demorar. Mamãe talvez organize um chá em breve. Você estaria livre? De graça? Claro que sim. Respondeu Ortoren sem hesitar. Normalmente, como fuzileiro naval, ele não teria motivos para participar de um chá da tarde de piratas. Isso mancharia sua imagem se a notícia se espalhasse. Mas Ortoren valorizava o lucro acima da reputação. Os chás da Big Mom atraíam figuras poderosas de todas as esferas da vida. Uma excelente oportunidade para expandir contatos. Muitos do submundo, que raramente se mostravam em público, também compareciam. Agora que
Ortorin se preparava para estabelecer seus próprios empreendimentos no novo mundo, ele precisava de canais para criar laços com todos os tipos de pessoas. Essa festa do chá era a oportunidade perfeita. Katakuri havia mencionado isso apenas de passagem, esperando que Ortorin o rejeitasse. Para sua surpresa, o homem concordou. Um leve sorriso surgiu nos olhos de Katakuri. Mamãe ficará tão feliz quando ouvir isso. Ortorin trocou algumas palavras educadas sobre o assunto e, sem sequer olhar para Slakemin, puxou Katakuri para um canto. Não tenha tanta pressa em ir embora. Na verdade, nós da G5 temos um importante negócio que gostaríamos de discutir com você. Mais um lote de navios piratas apreendidos? Perguntou Katakuri casualmente. São assuntos triviais. Ortorin acenou com a mão desdenhosamente antes de falar em tom sério. Nós, da G5, elaboramos um plano de expansão comercial. Estabelecemos uma estreita cooperação com a família Don Quixote no Mar do Norte, o que nos garante um fornecimento constante de todos os tipos de mercadorias de lá. Meu plano é vendê-las diretamente para Totoland. Ele começou a explicar os detalhes da cooperação. Para ser honesto, Katakuri só conseguia entender parte daquilo. Lutar e matar eram coisas naturais para ele, mas finanças não eram seu forte. Pior ainda, Ortorin adorava se exibir, usando um monte de jargões rebuscados que tinha aprendido com Tesouro, deixando Katakuri completamente perdido. Antes que Ortorin pudesse terminar de descrever sua grande visão de negócios, Katakuri o interrompeu rapidamente. Pare, pare, pare. Eu consigo entender as palavras que saem da sua boca, mas não tenho a menor ideia do que você está falando. Quando você for à festa do chá na ilha Whole Cake, explique isso diretamente para a mamãe. Ela tem especialistas em finanças ao lado dela que vão te entender perfeitamente. Ser interrompido no meio do discurso deixou Ortorin insatisfeito, mas vendo que Katakuri realmente não havia entendido, ele mudou de assunto. Com um sorriso, assentiu. Certo, então vou mencionar isso. De qualquer forma, as mercadorias do Mar do Norte levarão algum tempo para chegar. O momento é perfeito. Katakuri, sempre decidido, trocou mais algumas palavras com ele e saiu da base naval G5 sem sequer tocar em seu chá. Observando a rosquinha doce navegar para longe, Ortorin soltou um suspiro. Ah, meu segundo irmão realmente cuida dos seus irmãos. Slakemin, que estava por perto, ficou paralisado em descrença. Esse é o seu irmão. Você é um príncipe de Totoland e se alistou nos fuzileiros navais? Você está louco. Antes que pudesse assimilar o choque, Ortorin se virou para ele com um sorriso frio. Então você é aquele que se tornou um Shichibukai, mas se recusa a pagar a taxa de garantia, é isso? Que taxa de garantia? Nunca ouvi falar de tal coisa, gritou Slakemin furiosamente. Eu digo que existe, então existe. Qualquer um que queira ocupar o cargo de Shichibukai deve pagar ao G5 uma taxa de garantia de 20 bilhões de belis. Se o dinheiro não chegar, tenho várias maneiras de te matar. Ortorin deu um passo à frente, agarrou pelos cabelos e puxou sua cabeça para trás. Seu cartão de teste Shichibukai expirou. Responda-me diretamente. Você vai renová-lo ou não? Ishu, com um largo sorriso ao seu lado, acrescentou. Se você renovar, mande seus homens enviarem os 20 bilhões imediatamente. Nós o escoltaremos para fora do G5 e permitiremos que você continue seu reinado como Shichibukai no novo mundo. Mas se você não renovar, então com muita relutância cobraremos o pagamento do seu cartão de teste, concluiu Ortorin com uma expressão que gritava. Isso também me dói. Que pagamento com cartão de teste? Slakemin perguntou furioso. Como você pode ser tão denso? Sua cabeça que vale 360 milhões de belis, é claro. Ishu olhou para ele com exasperação. Ser extorquido dessa maneira fez Slakemin tremer de raiva. Ele se debateu rugindo. Eu, Slakemin, prefiro morrer aqui hoje. Vou me jogar no mar e me afogar. Ótimo, ótimo. Parece que você não quer renovar. Ortorin o interrompeu imediatamente. Ishu, pendure-o no cais como exemplo. Eu sou um Shichibukai. Vocês, fuzileiros navais, não têm esse direito. A voz de Slakemin falhou em pânico. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Ortorin lhe deu um tapa forte no rosto. E daí se você é um Shichibukai? Eu sou um vice-almirante. Acha que isso me deixa orgulhoso? Deixa eu te dizer uma coisa. Isto é G5. Nem os deuses podem nos tocar aqui. Eu te enforco hoje e amanhã eu entrego um relatório dizendo que você foi emboscado pelos piratas da Big Mom. Um Shichibukai que morreu heroicamente. Acha que o quartel-general da Marinha vai se dar ao trabalho de perguntar se é verdade? Conforme Ishu se aproximava com um sorriso sinistro, preparando uma corda para o próprio pescoço, a bravata de Slakemin desmoronou. 20 bilhões. 20 bilhões está ótimo. Só me dê um dendem mushi, eu peço para entregarem agora mesmo. No instante em que Ortorin ouviu a palavra dinheiro, sua expressão mudou. Com um sorriso caloroso, ele exclamou. Rápido, Ishu, diga a Momonga e aos outros para prepararem um chá. Não vê? Um de nossos aliados do governo mundial, o próprio Shichibukai Punho Esmagador Slakemin, nos honrou com uma visita pessoal. Tragam o melhor chá. Capítulo 152. Novo Mundo, base de fuzileiros navais G5. Na sala de recepção, Doflamingo estava sentado no sofá, observando o homem à sua frente com um olhar estranho. Um homem acorrentado com algemas de pedra do mar. Shichibukai, punho esmagador, Slakemin. Ele tinha vindo ao G5 hoje a convite, mas nunca esperou se deparar com uma cena como essa. Como um Shichibukai pôde acabar em um estado tão deplorável? Slakemin sentou-se rigidamente no sofá, evitando o olhar de Doflamingo sem saber o que dizer. Nesse instante, a porta da sala de recepção se abriu. Ortorin entrou com um largo sorriso. Desculpe, Doflamingo. Eu tinha algumas coisas para resolver. Doflamingo levantou-se imediatamente retribuindo o sorriso. Está tudo bem. Eu não estava com pressa. Tenho bastante tempo. Ortorin, sempre hospitaleiro, preparou pessoalmente chá para Doflamingo e Slakemin, colocando as xícaras diante deles. Em seguida, ele pegou uma chave, destrancou as algemas de pedra do mar e libertou Slakemin. Seu subordinado acaba de chegar com 200 bilhões de belis. Contamos tudo, não falta uma única moeda. Parabéns, sua renovação foi concluída com sucesso. Sua adesão experimental ao Shichibukai foi atualizada para adesão completa. Ele apertou a mão de Slakemin com carinho, falando com sincera emoção. Ao ouvir isso, Slakemin quase caiu em lágrimas. Se pudesse voltar aquele dia, o dia em que aceitou o convite do governo mundial para se tornar um Shichibukai, jamais aceitaria aquela posição maldita. Quem quisesse o título poderia tê-lo. Ele até o recomendaria a seus inimigos jurados para que eles também pudessem desfrutar da maravilhosa experiência de ser um Shichibukai. Mas e agora?
Agora Slakemin estava determinado a manter esse título a qualquer custo. Ele o conservaria para sempre. Qualquer um que tentasse tirá-lo dele pagaria com a própria vida. Afinal, ele já havia sofrido inúmeras humilhações e desembolsado 200 bilhões apenas para garanti-lo. De jeito nenhum ele o deixaria se perder. Ao ver a tristeza e a amargura estampadas em seu rosto, Orthorin pareceu perplexo. Por que essa cara triste? São ótimas notícias. Você deveria estar comemorando. Não deveria estar me agradecendo? Obrigado, obrigado. Slakemin forçou as palavras a saírem, engolindo seu orgulho. Não precisa agradecer. Somos todos irmãos sob a bandeira do governo mundial. Orthorin deu um tapinha no ombro dele, depois se inclinou para frente, falando com um tom deliberadamente grave. Mas o novo mundo é um lugar difícil. As coisas não são fáceis para ninguém, entende? Slakemin olhou para ele confuso, sem entender o que ele queria dizer. Como um Shichibukai, você tem direito a serviços VIP Premium daqui para frente. Se você se meter em problemas no novo mundo, pode sempre entrar em contato comigo. Contanto que a taxa de serviço seja paga, terei prazer em ajudar meus aliados do governo mundial. Entendeu? Slakemin pensou amargamente. Todos os malditos problemas que encontrei no novo mundo foram causados por você, seu desgraçado. Então, essa filiação ao Shichibukai não é permanente, né? Você vai me pressionar para renovar mais tarde, não é? Embora o ressentimento o consumisse por dentro, ele forçou um sorriso de gratidão e assentiu com a cabeça. Se eu voltar a enfrentar problemas, com certeza recorrerei a você em busca de ajuda, vice-almirante Ben. Ótimo, ótimo. Fico feliz que você entenda. Orthorin assentiu, satisfeito. O silêncio tomou conta da sala. Doflamingo olhou para os dois, sem saber o que dizer, enquanto Slakemin permanecia imóvel, igualmente sem saber como prosseguir. Após um momento de silêncio, Orthorin lançou um olhar estranho para Slakemin. O que você ainda está fazendo aqui? Vá aproveitar sua nova vida como um Shichibukai. Seu irmãozinho está esperando por você no cais. Já posso ir embora? Slakemin levantou-se num pulo, deixando o chá fumegante intocado sobre a mesa. Saiu correndo em pânico, lembrando-se até de fechar educadamente a porta da sala de recepção atrás de si. Assim que ele saiu, Orthorin recostou-se no sofá, ergueu a xícara de chá intocada, tomou um gole e sorriu para Doflamingo. Peço desculpas pelo espetáculo. Não, eu diria que foi revelador. Doflamingo balançou a cabeça com um suspiro. Ele sempre achou Orthorin um tanto desonesto, tratando-o como um mero lacaio. Afinal, ele era um descendente direto dos dragões celestiais, o pequeno tirano do Mar do Norte. Não merecia ao menos um pouco de respeito? Mas, depois de ver o estado deplorável em que Slakemin havia sido reduzido, Doflamingo finalmente entendeu. Orthorin não o estava menosprezando, estava o tratando como um verdadeiro irmão. Ele não podia pedir mais nada. Isso era o suficiente. Viu? Sou justo e imparcial em meus negócios. Quando se trata do Shichibukai, não posso simplesmente escolher você e cobrar uma taxa. Isso seria desrespeitoso. Fique tranquilo, qualquer um que queira se tornar um Shichibukai precisa pagar o título de 20 bilhões de belis. Aquele desgraçado do Crocodile pode ter fugido, se escondendo em Alabasta e se recusando a sair, mas não se preocupe. Ele ainda deve a taxa e estou de olho com juros. Quando a chance chegar, vou cobrar até o último centavo. Orthorin sorriu, seu rosto a personificação da lealdade inabalável. Justo? Com certeza, isso é justo. Doflamingo ergueu o polegar em sinal de admiração. Muito bem, chega disso. E quanto a Mary Geoise? Você já resolveu as coisas por lá? Se sim, começarei a preparar sua recomendação para Shichibukai. Orthorin pousou a xícara de chá e perguntou. Doflamingo soltou um suspiro de impotência. Se aqueles bastardos do Mary Geoise tivessem ao menos metade do senso de honra que você tem, vice-almirante Ben, eu não estaria nessa enrascada. Tentei usar minhas conexões, gastei uma fortuna, mas tudo o que consegui foi rejeição. Eles realmente não sabem o significado de honra. Orthorin franziu a testa e continuou. Se você não os fizer sentir dor, eles nunca entenderão o que é dor. Então, o que você está sugerindo? Os olhos de Doflamingo brilharam ao olhar para Orthorin. Execute um trabalho. O ano está quase no fim, 1501 está chegando. As nações logo enviarão seu tributo celestial. Você conhece bem o Mar do Norte. Escolha alguns navios que transportam o tributo, sequestre-os e pressione Mary Geoise. Isso diz respeito à figura central do governo mundial. Eles não terão escolha a não ser ceder. Na história original, foi exatamente assim que Doflamingo garantiu sua posição como Shichibukai. Fazia todo sentido. Doflamingo ficou paralisado por um instante, depois perguntou com um traço de preocupação. Isso não é ir longe demais? E se os levarmos ao limite? Se eles ficarem desesperados, vão mandar os fuzileiros navais para acabar com vocês, não é? Orthorin revirou os olhos. Eu sou os fuzileiros navais. Com o que você está preocupado? Apenas encontre um lugar para se esconder. Eu cuido disso por aqui. O quartel-general vai enviar tropas, mas não vai se comprometer de verdade. Vamos apenas dizer que não conseguimos encontrar vocês. Esperem e vejam quem perde a paciência primeiro. Doflamingo o encarou por um instante, depois sorriu de canto. Vice-almirante Ben, o governo mundial realmente merece um homem leal e íntegro como você. Ah, é a sorte deles, disse Orthorin, descartando a ideia com uma modéstia descarada. Após concluir esse assunto, Orthorin inclinou-se para a frente. Desta vez, liguei para você por outro motivo. Quero sua recomendação. Você conhece algum setor com muita mão de obra que seja especialmente lucrativo? Estou pensando em expandir para um deles. Trabalho intensivo? Doflamingo piscou, depois sondou cautelosamente. Você não está planejando usar fuzileiros navais para ganhar dinheiro extra, está? Não era um pensamento descabido. Na época em que estava no Mar do Norte, ele tinha visto muitos comandantes de bases dos fuzileiros navais que usavam seus soldados para trabalhos particulares. Com Orthorin no Novo Mundo, longe da supervisão direta, e comandando de 30 a 40 mil fuzileiros navais sob seu comando, ele certamente tinha a mão de obra necessária se quisesse levar adiante tais planos. Não é nada disso. Como oficial da Marinha, sempre trabalhei para sustentar meus homens. Como eu poderia explorá-los? Eis a verdade. Importei um lote de piratas de Impel Down para usá-los como escravos, cerca de 50 a 60 mil. E haverá um fluxo constante deles. Já tenho planos para 20 a 30 mil. Mas o resto, preciso encontrar uma maneira de gerar valor para eles. Orthorin falou com absoluta convicção. Doflamingo piscou. Piratas importados? Que absurdo era esse? Tenho estado imerso em todos os cantos do submundo durante anos, mas nunca ouvi falar desse termo na minha vida.
Capítulo 153. Embora nunca tivesse ouvido a expressão piratas importados, Doflamingo era perspicaz o suficiente para entender rapidamente o que Ortoren queria dizer. Afinal, a prática de forçar piratas e prisioneiros a trabalhar não era uma ideia exclusiva de Ortoren, nem mesmo algo que Kaido inventou. Era a especialidade dos dragões celestiais da bandeira amarela de Mel e Geoise. Desde a fundação do governo mundial, eles vinham conduzindo um projeto de construção gigantesco que se estendia por séculos e permanecia incompleto até hoje. Esse era o projeto da Ponte Transoceânica. Os dragões celestiais um dia sonharam em conectar todas as ilhas construindo pontes sobre os mares. Esse empreendimento, chamado Tequila Wolf, a nação da construção de pontes, era seu grande projeto. E a mão de obra. Durante centenas de anos, foram sucessivas ondas de piratas, criminosos e rebeldes anti-governo mundial que foram lançados no projeto. Mesmo depois de séculos, a construção ainda estava estagnada no Mar do Leste. A ideia de conectar todas as ilhas do mundo era pura fantasia. Somente os dragões celestiais podiam se dar ao luxo de desperdiçar recursos em uma ambição tão temerária. Tendo compreendido a intenção de Ortoren, Doflamingo refletiu por um momento antes de dizer: para uma indústria que exige muita mão de obra e que pode trazer lucros enormes, a mineração é a mais adequada. Então, mineração? Ortoren coçou o queixo. Já pensei nisso antes, mas os recursos minerais no Novo Mundo não são relativamente escassos? Não exatamente. O verdadeiro problema é que ninguém se preocupa em desenvolvê-los. O ambiente aqui é muito perigoso. Se você tem mão de obra e recursos de sobra, existem empreendimentos muito mais seguros e lucrativos em outros lugares. Doflamingo sorriu levemente enquanto falava. Só alguém como Ortoren com uma horda de escravos piratas, mão de obra barata e descartável, poderia sequer pensar em tentar isso. Para qualquer outra pessoa reunir dezenas de milhares de trabalhadores apenas para minerar no Novo Mundo. Absurdo total. Após uma pausa, Doflamingo prosseguiu. Deixando o Novo Mundo de lado, sempre achei que o Call Belt fosse uma região rica em recursos e pouco desenvolvida. Se o vice-almirante bem pudesse resolver a questão da segurança do transporte por lá, acredito que seria ideal. Com o poder de fogo dos seus navios de guerra da marinha, organizar uma frota para atravessar o Call Belt não deveria ser muito difícil. O Call Belt. Os olhos de Ortoren brilharam enquanto ele murmurava. De fato, o Call Belt permaneceu inexplorada desde sua descoberta. Seja há séculos ou até mesmo há mais tempo. Apenas nações nativas como Amazon Lily exploraram seus recursos em pequena escala. Era verdadeiramente um tesouro intocado pelo mundo. Como os navios à vela dependiam muito da força do vento, o Call Belt era uma zona proibida que eles não podiam atravessar. E como o clima ali era estável e o mar calmo, o local se tornará o habitat perfeito para os reis dos mares. Incontáveis reis dos mares gigantescos, cada um do tamanho de uma ilha, faziam seus ninhos naquelas águas. Perturbá-los em seu território significava desastre. Sem força significativa, ninguém sequer sonharia em atravessar o Call Belt. Você tem razão. O Call Belt não possui apenas recursos minerais. Seus recursos madeireiros também devem ser de primeira linha. Vice-almirante Ben, você já comprou uma grande quantidade de equipamentos de construção naval de mim, o que me leva a crer que está planejando desenvolvimento nessa área. Se conseguir estabelecer uma base no Call Belt, seu projeto de construção naval poderá eventualmente se tornar totalmente autossuficiente em matérias-primas. Mais importante ainda, o sucesso ali abriria um mercado marítimo estável. Se conseguirmos romper a calma interior do Novo Mundo, ela se conectará diretamente ao Mar do Norte. Então, os bens, recursos e mercadorias do Mar do Norte poderão fluir para o Novo Mundo com uma eficiência muito superior à de qualquer concorrente. Os lucros desse comércio seriam impressionantes, analisou Doflamingo. Entretanto, os pensamentos de Ortoren já haviam se voltado para outra questão fundamental. Para as forças militares, organizações armadas e instituições violentas, quais eram os dois elementos mais cruciais da logística? Uma delas era armamento e equipamentos. A outra coisa, comida. Se você tivesse munição e armas suficientes, e estivesse disposto a baixar seus padrões, sempre haveria dinheiro a ser ganho. E se isso falhasse, você sempre poderia tomar a força. Portanto, o dinheiro em si não é o fator mais importante. Muito mais crucial é alcançar a autossuficiência na produção de alimentos. Só isso permite que um exército se mantenha estável. O Call Belt possui um clima ameno e estável, onde as plantações podem render 2 até 4 colheitas por ano. Se grandes plantações e fazendas fossem estabelecidas lá, e os escravos piratas trazidos de Impel Down fossem reduzidos a meras ferramentas de trabalho, então o problema de abastecimento de alimentos que a G5 e os futuros neomarinheiros enfrentariam estaria resolvido, não é mesmo? Ao pensar nisso, Ortoren deu um tapa na coxa, empolgado. Excelente! Excelente! Essa ideia é genial! O Call Belt precisa ser desenvolvido. Doflamingo, você me fez um grande favor desta vez. Só uma sugestão informal. Se ajudar, já basta, respondeu Doflamingo modestamente, acenando com a mão. Após uma pausa, Ortoren prosseguiu. Além disso, há outra coisa que eu gostaria de perguntar. A família Don Quixote também negocia grãos? Nós nos aventuramos nisso, disse Doflamingo com um leve aceno de cabeça. Nesse caso, você poderia nos ajudar a conseguir grandes quantidades? Você já sabe, em breve teremos uma enorme entrada de trabalhadores. Não preciso pagar salários a eles, mas ainda preciso alimentá-los. Se eles não comerem, de onde tirarão forças para trabalhar? Eles morrerão de fome. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Embora as reservas de grãos do G5 possam durar um pouco, não vou dar a esses bastardos as rações premium destinadas aos meus irmãos. Seria um desperdício, não concorda? Disse Ortoren. Aqueles piratas desgraçados não mereciam comer a mesma comida que os fuzileiros navais do G5. Então, você está pedindo grãos mais baratos? Perguntou Doflamingo após pensar um pouco. Exatamente. Grãos velhos, grãos sansosos, não importa. Contanto que seja barato, os alimente, não os faça mal e os mantenha vivos. O sabor é irrelevante. A fome torna qualquer coisa comestível, respondeu Ortoren sem hesitar. Isso é muito fácil. Grãos velhos são muito baratos. Se a sua demanda for grande, podemos criar um canal dedicado para fornecê-los continuamente até que você não precise mais, concordou Doflamingo imediatamente. Então deixarei em suas mãos, disse Ortoren com satisfação. Os dois ficaram sentados juntos, bebendo chá e conversando descontraidamente por mais algum tempo. Finalmente Doflamingo ficou inquieto e sondou cuidadosamente. Mas vice-almirante Ben, sobre aquela conta entre nós, ainda está pendente. Ao ouvir a menção, os olhos de Ortoren percorreram nervosamente a sala. Percebendo que não podia se esquivar, fez uma careta e se fez de pobre. Nem mesmo a família do proprietário tem grãos extras. Estou falido, completamente falido. Gastei cada centavo e ainda não recebi
nada em troca. Se não tiver pressa, me dê um tempo. Cobre juros normais. Assim que as mercadorias do Mar do Norte chegarem, eu as venderei em Totoland e lhe pagarei imediatamente. Doflamingo observou a cena patética de Orthorin com pura exasperação. Droga, eu ouvi claramente o lacaio de Slakemin te entregar 200 bilhões de belis em dinheiro vivo hoje. E agora você está me dizendo que está falido. Suspiro. Doflamingo soltou um suspiro silencioso. Nesse caso, não vou insistir. Ainda confio na sua reputação, vice-almirante Ben. Embora estivesse pensando em lhe contar sobre um negócio lucrativo que está para chegar. Se tiver dinheiro sobrando, poderia investir. O lucro é praticamente garantido. No instante em que essas palavras saíram de sua boca, Orthorin, que vinha reclamando da pobreza, endireitou-se abruptamente. Limpando a garganta, disse Ben. Agora que você mencionou, de repente me lembro que realmente temos 200 bilhões de belis na conta. É o dinheiro que a Slakemin acabou de pagar. Os lábios de Doflamingo se curvaram num sorriso malicioso. Então, você está planejando acertar as contas? Orthorin, com sua habitual frieza, acenou com a mão. Vamos adiar isso por enquanto. O que era aquilo sobre uma oportunidade de ganhar dinheiro? Se eu tiver lucro, te pago de volta assim que possível. Ouvir palavras tão descaradas deixou Doflamingo meio divertido, meio sem palavras. Mas no fim, ele falou. Mar do Norte. O reino de Flevance. As minas de âmbar chumbo estão em apuros. Casos da doença do âmbar chumbo já estão surgindo, e dentro dos próximos 2 anos, é altamente provável que ocorra um surto em larga escala. Não sei se o senhor vice-almirante Ben está familiarizado com a doença do âmbar chumbo, mas deixe-me ser claro, se ela se espalhar por Flevance, aquele país entrará em colapso. Os olhos de Orthorin se estreitaram ligeiramente. E daí? Pelo que descobri, o governo mundial já começou a comprar âmbar chumbo em grandes quantidades secretamente. Esse material não é apenas apreciado pela nobreza para ornamentos e utensílios de mesa, é também um metal precioso vital, indispensável para a tecnologia militar de ponta. Em outras palavras, quando Flevance cair, a produção de âmbar chumbo despencará, possivelmente a zero. E quando isso acontecer, qualquer estoque de âmbar chumbo não vendido terá seu valor disparado, explicou Doflamingo com um sorriso malicioso. Você está dizendo que nós também deveríamos estocar alguns? Orthorin ergueu uma sobrancelha. Exatamente. Se seus recursos forem suficientes, assim que a epidemia passar e Flevance entrar em colapso, poderíamos até mesmo assumir o controle exclusivo das minas de âmbar chumbo. Usar recursos para desenvolvê-las transformaria isso em uma fonte inesgotável de lucro. Você deve saber muito bem a posição que Flevance ocupava no Mar do Norte graças ao âmbar chumbo, não é? Perguntou Doflamingo, encarando-o. O reino mais rico do Mar do Norte, murmurou Orthorin. Capítulo 154. Silenciosamente Doflamingo chegou. Carregando o peso das expectativas de Orthorin e 200 bilhões de belis em dinheiro vivo, ele deixou o G5 em grande estilo. Depois disso, a vida de Orthorin entrou em um ritmo constante. Ele passava os dias imerso em papelada e administração no G5, enquanto toda a unidade continuava funcionando sem problemas. Gion e Isho lideravam cada um suas próprias forças, varrendo constantemente a jurisdição de G5, eliminando piratas que pareciam intermináveis, como ervas daninhas que nunca paravam de crescer. Originalmente, esses piratas capturados deveriam ser enviados para Impel Down. Agora, essa etapa foi completamente ignorada. Em vez disso, eles foram enviados diretamente para a Ilha do Estaleiro como trabalhadores braçais, deixando Mestre Tom com um sorriso tão largo que mal conseguia fechar a boca. Momonga liderou pessoalmente uma missão a Impel Down. Ao longo de quase 2 meses, utilizando navios prisão emprestados, ele conseguiu trazer de volta 50 mil prisioneiros piratas. Normalmente, os navios prisão de Impel Down nunca são emprestados. Mas como isso aliviaria sua carga, a prisão concordou prontamente. Em nome da G5, Momonga chegou a assinar um acordo de importação com Magellan em Impel Down. Todo mês, Impel Down entregaria 5 mil prisioneiros piratas por conta própria. E se a pressão aumentasse, a capacidade de admissão da G5 não teria limite máximo. Em outras palavras, 5 mil por mês eram garantidos. Mas se Impel Down quisesse enviar 50 mil, o G5 ainda os aceitaria. Isso deixou Magellan extasiado. Mesmo sem nunca ter conhecido Orthorin pessoalmente, ele o elogiou aos céus, chamando o vice-almirante Ben de um verdadeiro irmão de Impel Down. Declarou que se Orthorin precisasse de algo, uma palavra bastaria, se estivesse ao seu alcance. Magellan jamais negaria. Além da construção naval, a Orthorin também destinou fundos para apoiar o projeto de pesquisa trem marítimo do Mestre Tom. A tecnologia prometia um potencial imenso. Uma vez aperfeiçoada e disseminada pelos territórios da G5, interligando ilhas e reinos, o controle da G5 sobre esses mares atingiria níveis aterradores. Onde antes navios de guerra levavam 10 dias ou mais para chegar a um destino, agora um trem cheio de fuzileiros navais pode chegar em apenas 2. Imagine a velocidade, o impacto. E isso era apenas o lado militar. Os benefícios econômicos seriam ainda maiores. Além disso, a tecnologia trem marítimo era especialmente adequada para o Cowbelt. A Tesouro já havia começado a preparar seu projeto de desenvolvimento do Cowbelt, e se o trem marítimo pudesse ser integrado, os ganhos seriam enormes. Com as questões relativas aos escravos piratas e à construção naval resolvidas, Tokikaki finalmente foi transferida de Garp. Assim como Gion, embora estivessem permanentemente alocados em G5, eles não faziam oficialmente parte de seu quadro de funcionários. Gion servia na divisão de inteligência, enquanto Tokikaki manteve sua posição como contra-almirante diretamente subordinado a Garp, designado para G5 para cooperação a longo prazo. As tarefas que Orthorin deu a Tokikaki eram idênticas às de Gion e Isho, treinar tropas e forjar elites. Durante esse período, as forças da G5 cresceram consideravelmente. A base agora abrigava mais de 40 mil fuzileiros navais. Mais de 20 mil, treinados pelos exercícios práticos de Isho, já possuíam sólida capacidade de combate. Os 20 mil restantes eram, em sua maioria, recrutas novatos com pouca habilidade de luta. Mas com Gion e Tokikaki liderando-os, não demoraria muito para que se tornassem um verdadeiro exército regular. O recrutamento ainda não havia diminuído. Orthorin planejava transformar o G5 em uma força de 50 mil soldados de elite. Para alcançar esse objetivo, ele calculou que precisariam recrutar entre 120 mil e 130 mil soldados no total. Somente por meio desse rigoroso processo de eliminação, eles poderiam forjar 50 mil soldados de elite prontos
prontos para o combate, capazes de sobreviver no Novo Mundo. Esperava-se que esse processo durasse até o ano de 1503 ou 1504 do calendário do Círculo Marinho, antes de ser concluído. Além de sua sede, o G5 já havia posicionado tropas em 7 nações e ilhas. Destas, apenas 2 eram nações-membro. As demais eram territórios nativos do Novo Mundo sem a proteção do governo mundial. Mas Orthorin não se importava se eram nações-membro ou não. A justiça não podia ser dividida em hierarquias. Contanto que estivessem dispostos a pagar, ele os trataria a todos igualmente, guarnições uniformes para todos. Este plano de guarnição provou ser altamente eficaz, reforçando consideravelmente a segurança e a estabilidade dessas nações e ilhas. Esperava-se que mais clientes procurassem a Orthorin em breve para cooperar. Entre os 7 postos de guarnição, alguns abrigavam de 4 a 5 mil soldados, enquanto outros abrigavam de 2 a 3 mil. A distribuição dependia inteiramente da quantia de proteção que cada um estava disposto a pagar. No total, cerca de 30 mil fuzileiros navais estavam estacionados no exterior. Esses 30 mil homens eram uma mistura equilibrada de veteranos e novos recrutas. Seu poder de combate não era particularmente impressionante, mas ainda assim superava em muitos chamados exércitos reais que substituíram. O único problema era que os navios de guerra prometidos não haviam sido entregues. As próprias bases de Orthorin ainda não tinham navios suficientes para si mesmas, como poderiam disponibilizar algum para outros? Por enquanto, os fuzileiros navais estacionados no exterior usavam principalmente navios de guerra piratas apreendidos pelo G5. Eles teriam que se virar com isso até que a construção naval aumentasse e substitutos pudessem ser fornecidos. Fazendo as contas, o vice-almirante Ben Orthorin, comandante da base naval G5, agora comandava 70 mil fuzileiros navais. Entre as bases navais do mundo, ele realmente estava no topo, não ficava atrás de ninguém. Comparadas a outras bases, suas forças estavam em um nível completamente diferente. Considere a base G8 de Kuzan, considerada uma das maiores. Kuzan tinha apenas 25 mil homens, completamente ofuscada por Orthorin. Embora o comando real de Orthorin fosse de 70 mil homens, o quartel-general registrava apenas que o G5 possuía 25 mil fuzileiros navais e 15 navios de guerra. E só. O restante de suas forças operava essencialmente por fora. O almirante da frota Sengoku nunca questionou isso, e Orthorin nunca relatou nada. Os dois compartilhavam um acordo tácito. O que não se vê não é um problema. Em abril de 1501 do calendário do Círculo Marinho, eventos ainda mais interessantes ocorreram no Novo Mundo. Gekko Moria, que há muito vagava pelo Novo Mundo sem uma base fixa para sua tripulação, viu sua recompensa subir gradualmente para mais de 300 milhões nos últimos 2 anos. Talvez convencido de que o Novo Mundo lhe agradava, Moria decidiu que era hora de reivindicar uma fortaleza própria. Mas, seja por imprudência ou por uma confiança cega em sua força, ele mirou diretamente no país de Vano, território dos Piratas das Feras, e tentou tomá-lo como sua base. Liderando seus homens, lançou um ataque surpresa ao quartel-general deles. Aconteceu que no dia do ataque, Kaido estava bêbado e completamente inconsciente. Aproveitando-se da situação, a tripulação de Moria conseguiu invadir Vano. No dia seguinte, quando Kaido finalmente se recuperou do ataque em Onigashima, ele explodiu em fúria e foi atrás de Moria. Os dois lados se enfrentaram ferozmente em Vano por 2 dias e meio. No fim, Moria mal conseguiu escapar com vida. Mas seus camaradas, aqueles que lutaram ao seu lado em inúmeras batalhas no Novo Mundo, foram todos massacrados pelos Piratas das Feras. Naquela época, as forças de Moria eram consideráveis, somando de 3 a 5 mil soldados, o suficiente para torná-lo uma figura reconhecida no Novo Mundo. Nenhum sobreviveu. Kaido os empalou em estacas, formando um espetáculo horripilante ao longo da costa de Vano, que se estendia por vários quilômetros, com o objetivo de aterrorizar qualquer um que pensasse em desafiá-lo. Agora, o paradeiro de Moria era desconhecido. Mesmo assim, Orthorin imaginava que não demoraria muito para que o governo mundial o convidasse para se tornar um dos Shichibukai. Afinal, qualquer um que ousasse desafiar Kaido e até mesmo conseguisse escapar de suas garras claramente não era fraco. E com uma inimizade tão amarga agora forjada entre Moria e Kaido, o governo mundial viu valor nisso. Quando chegasse a hora de lidar com Kaido, Moria certamente estaria ansioso para contribuir. Se o governo mundial realmente recrutasse Moria como Shichibukai, seria uma boa notícia também para Orthorin. Se Moria aceitasse, Orthorin ganharia mais 20 bilhões de belis. Além do incidente em Moria, outro evento notável ocorreu no Novo Mundo, desta vez no território de Barba Branca. Desde o início da Grande Era dos Piratas, o famoso espadachim Drácula Mihawk nunca parou de desafiar mestres pelos mares, construindo uma reputação temível. Foi lá que Mihawk se deparou com uma tripulação de piratas novatos. Todos esperavam que Mihawk os derrotasse instantaneamente. No entanto, o resultado surpreendeu muitos. Ele lutou de igual para igual com o capitão deles em um duelo de espadas. Essa batalha catapultou instantaneamente a tripulação para a fama. Eles eram os Piratas do Ruivo, liderados por ninguém menos que Shanks, o Ruivo. Sim, sem que Orthorin sequer percebesse, os Piratas do Ruivo já haviam formado uma força formidável e entrado no Novo Mundo. Talvez ainda assombrado pelas surras que Orthorin lhe dava quando criança, Shanks parecia evitá-lo cuidadosamente. Até hoje, Orthorin não havia recebido nenhum relatório de seus homens sobre o aparecimento dos Piratas do Ruivo na jurisdição de G5. Em outras palavras, sempre que aquele cara vagava pelo Novo Mundo, ele deliberadamente se mantinha longe do território de Orthorin. Ele nunca chegou perto de G5. Capítulo 155. Novo Mundo, Punk Hazard e a base da Divisão de Ciências da Marinha. Antes de Kuzan e Sakazuki transformarem esta ilha em um campo de batalha, seu clima era ameno e agradável, com clima primaveril durante todo o ano. Agora, na região central da ilha, modernas instalações de pesquisa, repletas de tecnologia de ponta, erguiam-se imponentes. E a divisão de ciências estava totalmente organizada. O vice-almirante Borsalino, do quartel-general da Marinha, serviu como comandante máximo da ilha. Naquele momento, Borsalino estava no porto de Punk Hazard, observando o navio de guerra atracar lentamente. Uma passarela foi baixada e Orthorin desembarcou da embarcação com um largo sorriso. Doutor Borsalino, quanto tempo? Orthorin cumprimentou calorosamente assim que seus pés tocaram o chão. Mas no
instante em que a palavra doutor chegou aos seus ouvidos, a expressão alegre de Borsalino escureceu. Seu desgraçado. Me chame de doutor de novo e eu vou perder a cabeça de vez. Hahaha, claro, doutor. Não vai acontecer de novo, doutor. Ortoren caiu na gargalhada, claramente indiferente à ameaça. Borsalino sabia que Ortoren estava apenas falando demais. O relacionamento deles era tão próximo que ele não conseguia ficar realmente bravo, mesmo sendo provocado daquela forma. Com um gesto de cabeça impotente, ele deixou o assunto para lá. Ao lado de Borsalino estava Olvia. Quando se despediram pela última vez na headline, ela estava abatida e desanimada. Agora seu rosto irradiava saúde, mostrando que estava bem ali. Suas roupas, em particular, marcavam uma mudança impressionante. Antes uma acadêmica rotulada como criminosa perigosa pelo governo mundial. Agora ela vestia o manto da justiça dos fuzileiros navais com a insígnia de capitã nos ombros. Ela havia se tornado literalmente uma deles. De fato, o professor Clover agora detinha a patente de contra-almirante na divisão de ciências, supervisionando pesquisas sobre textos antigos. Como sua sucessora e segunda em comando, Olvia havia ascendido ao posto de capitã na divisão de ciências. Capitão Olvia, quanto tempo? Como tem passado? Cumprimentou Ortoren com um sorriso. Olvia parecia muito mais à vontade do que antes. Deu de ombros e respondeu com um sorriso. Muito bem. Tirando o fato de não poder sair de Punk Hazard livremente, a vida não mudou muito. Desta vez, vim direto do G5, então a Robin não veio comigo. Mas não se preocupe, ela está se saindo muito bem em Marineford. Os professores dizem que as notas dela são excelentes. Ela até disse que quer se alistar nos fuzileiros navais no futuro, se candidatar à divisão de ciências e trabalhar com você. Ortoren mencionou Robin com um sorriso. Nesse momento, o rosto de Olvia suavizou-se num sorriso gentil. Mesmo que não possamos nos ver, Robin e eu nos falamos com frequência. Às vezes até fazemos videochamadas pelo Denden Mushi. Eu sei como ela está. Então, mesmo que eu já tenha dito isso muitas vezes, ainda quero dizer. Obrigada, bem. Agora somos amigos. Pode me chamar de Ortoren, respondeu ele, acenando com a mão. No momento exato, Borsalino interveio. Na próxima vez que eu voltar ao quartel-general para fazer meu relatório, posso trazer Robin na viagem de volta para que vocês dois possam se conhecer. Ficou claro que Borsalino e Olvia também tinham um bom relacionamento. Eles não permaneceram muito tempo no porto. Rindo e conversando, o grupo seguiu para o interior. Esse seu Punk Hazard é realmente um saco de achar. Se você não tivesse mandado alguém com uma pose eterna, eu nunca teria conseguido, resmungou Ortoren enquanto caminhavam. Bem, é uma ilha não magnética. É isso que a torna especial. E o que a torna tão segura, respondeu Borsalino com um sorriso. De fato, Punk Hazard era uma das raríssimas ilhas não magnéticas. Assim que tais ilhas eram descobertas, as grandes potências geralmente se apressavam em reivindicá-las como bases secretas. O segredo que mantinham a ilha residia na ausência de campo magnético. Os log poses normais não conseguiam localizá-las. Somente pisando na ilha era possível criar um Eternal Pose especial para registrar sua localização. Sem essa indicação, encontrar a ilha no mar infinito foi pura sorte. Outra ilha famosa não magnética foi Baltigo, mais tarde conhecida como quartel-general do Exército Revolucionário. O Exército Revolucionário havia se escondido ali com tanta eficácia que o governo mundial não conseguiu localizar sua base por anos. Tudo porque Baltigo era uma ilha não magnética, incrivelmente difícil de encontrar. No fim, só foi descoberto quando aquele brutamontes dos piratas do Barba Negra embarcou acidentalmente em um navio revolucionário e se deparou com o local. Como acadêmica, Olvia se mantinha ocupada. Ao retornar à base, limitou-se a cumprimentar a todos antes de se apressar para o trabalho. Borsalino, por outro lado, não tinha experimentos agendados, o que lhe deixou bastante tempo livre para conversar com Ortoren. Os dois foram ao escritório de Borsalino, onde ele preparou pessoalmente um chá para Ortoren. Depois de se acomodarem no sofá, ele perguntou: então, qual é a história dessa visita repentina a Punk Hazard? Planejando que o Dr. Vegapunka faça um exame em você? O tratamento fazia parte da ideia, mas honestamente eu não preciso mais dele. Ultimamente tenho sentido claramente que meu quadro está melhorando com essa terapia violenta. Ortoren acenou com a mão. De fato, seu estado havia permanecido estável. A cada lua cheia, ele ainda entrava em fúria, e durante seu tempo em G5, perdeu o controle mais de uma vez. Mas como Monga, Ishu e os outros por perto, tudo o que foi preciso foi um par de algemas de pedra do mar, um mergulho na baía e uma boa surra para trazê-lo de volta. Após vários episódios desse tipo, Ortoren começou a recuperar a lucidez com mais frequência, e os surtos de loucura tornaram-se mais curtos. Foi por isso que ele não se apressou em consultar o Dr. Vegapunka. Ele suspeitava que em 1 ou 2 anos, nem precisaria de tratamento externo. Na verdade, Ortoren até se considerava um filho exemplar. Ele acreditava que o caminho para sua recuperação havia sido indicado por ninguém menos que sua mãe, Charlotte Linley. E quando suas forças fossem suficientes para isso, não seria justo retornar e curar também a doença de sua mãe. Se não é para tratamento, então por que você está aqui? Perguntou Borsalino, curioso. Ouvi dizer pelo almirante Sengoku que a sua divisão de ciências desenvolveu um novo tipo de navio de guerra? O quartel-general já tem alguns para testes? Perguntou Ortoren. Nesse momento, Borsalino acenou com a mão. Não dá para chamar isso de novo. Honestamente, não houve nenhum avanço na tecnologia principal. O mesmo poder de fogo, a mesma velocidade, nem mesmo os materiais mudaram. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. A ideia era melhorar as viagens entre os 4 mares. O Dr. Vegapunka adicionou pedra do mar sob o casco para gerar um sinal de onda especial, fazendo com que o navio se camufle completamente no campo biomagnético do oceano. Contanto que não faça nada muito agressivo, como disparar canhões, ela não atrairá reis dos mares ou outras criaturas perigosas. Isso melhora muito a segurança das viagens e permite uma passagem estável pelo Cowbelt. Ortoren ergueu uma sobrancelha. E os resultados? Isso realmente garante uma passagem segura e estável? Nossos testes aqui foram um sucesso, mas a sede ainda precisa confirmar, respondeu Borsalino abertamente. Ortoren baixou a voz. Então, existe alguma chance? Ao ver sua expressão, Borsalino pareceu entender. Ele fez um gesto para que Ortoren parasse de falar, caminhou até sua mesa e ativou um dispositivo de caixa preta. Só então ele falou novamente. O bloqueio de sinal está ativo. Não me diga que você veio me pedir outro favor chato? Como um centro de pesquisa, Punk Hazard não abrigava apenas o Dr. Vegapunka, a maior mente científica, mas também inúmeros acadêmicos. Naturalmente, o governo mundial mantinha a ilha sob forte vigilância. Na verdade, na história original, quando Bartolomeu Kuma contatou Vegapunka através de um Denden Mushi, a conversa foi interceptada pelos 5 anciãos em Mary Geoise, o que levou a uma
série de tragédias. Ortorin mostrou-se cauteloso quanto ao mesmo risco. Ele nem sequer confiava totalmente em Borsalino. Depois que o sinal foi bloqueado, ele discretamente usou suas próprias ondas eletromagnéticas para verificar a área, relaxando apenas depois de confirmar que Borsalino era confiável. Pretendo abrir uma rota de navegação através do Cowbelt, ligando-o ao Mar do Norte. Só então Ortorin explicou seu plano, focando cuidadosamente em seu acordo com Doflamingo em vez de mencionar o projeto de desenvolvimento do Cowbelt em geral. Após ouvir, Borsalino o encarou boquiaberto. Ortorin, não tenho nada contra você, então por que me arrastar para o fundo do poço? Está tentando me envolver nisso? Isso é uma grave violação da disciplina da Marinha. Se isso vazar e o almirante Sengoku descobrir, você será levado à corte marcial. Você está louco. O almirante é meu parceiro. Ortorin lançou-lhe um olhar de soslaio. Borsalino, você sequer se ouve? Como ousa caluniar o almirante Sengoku, o homem que eu mais respeito? Esqueça, estou confirmando isso agora mesmo. Borsalino endireitou-se com um tom de voz indignado, como se pretendesse romper relações com Ortorin. Ortorin apenas acenou com a mão, sinalizando para que ele prosseguisse. Logo, protegido pelo bloqueador de sinal, Borsalino saiu para usar um Dendemushi criptografado e seguro, imune a escutas. Momentos depois, ele voltou a sorrir. Bem-sama, o que mais o senhor precisa? Vou cooperar plenamente. Nossa, isso foi rápido. Borsalino, seus instintos políticos são aguçados. Capítulo 156. Borsalino era realmente uma pessoa fácil de conviver. Era tranquilo, livre de intrigas políticas ou acordos secretos. O tipo de pessoa ideal para ser amigo. Mas foi precisamente por causa de seu senso de justiça ambíguo que ele conseguia transitar entre os lados com tanta facilidade. Quando Mary Geoise precisou dele, ele não se recusou. Quando pessoas como Ortorin apareceram com pedidos pouco ortodoxos, ele também não se recusou. Ao não ofender ninguém, ele conseguiu levar a vida numa boa, como um peixe fora d'água. Como Borsalino já havia confirmado tudo com o almirante Sengoku, Ortorin parou de rodeios e disse diretamente: consiga-me uma cópia dos dados técnicos sobre a combinação de pedra do mar com navios de guerra. Vou embalá-la quando for embora. O que acha? Sentado à sua mesa, Borsalino pegou uma folha de papel em branco. Acenando com a cabeça, respondeu: sem problema. Mas precisamos definir os procedimentos corretos primeiro. Assim, se algo der errado mais tarde, a responsabilidade não recairá sobre mim. Você detesta se meter em encrenca, não é? Ortorin deu uma risadinha. Você é muito imprudente. Sinceramente, tenho medo de que, se eu me envolver na sua confusão, tudo vire um desastre enorme. Me poupe, Ortorin. Eu só quero viver como um peixe salgado. Qual o problema nisso? Borsalino resmungou enquanto rabiscava na página. Em pouco tempo, ele terminou o rascunho e o entregou a Ortorin. Aqui está. Isso deve funcionar, certo? Ortorin pegou o papel e leu atentamente. A divisão de ciências, a pedido do quartel-general, colaboraria com os fuzileiros navais do G-5 para testar a tecnologia de navios de guerra de pedra do mar no Novo Mundo, verificando se ela realmente atendia aos padrões e poderia melhorar a segurança no mar. Em outras palavras, Borsalino supostamente comunicou-se com o quartel-general e, a pedido deles, autorizou o G-5 a usar a tecnologia. O G-5 não faria isso para os planos pessoais de Ortorin, como desenvolver rotas através do Cowbelt, mas para o bem de toda a marinha, assumindo os riscos de uma tecnologia não testada em nome da experimentação. Este era o espírito pioneiro da exploração científica. Ótimo, ótimo. Vamos fazer assim. Sem problema, disse Ortorin com um aceno de cabeça satisfeito. Ele não se importava com as formalidades. Contanto que os resultados correspondessem ao que ele queria, isso bastava. Vendo que Ortorin não tinha objeções, Borsalino pegou o rascunho de volta, caminhou até a porta e chamou. Momentos depois, um capitão da marinha entrou. Borsalino entregou-lhe o documento. Providencie. Compile todos os dados técnicos relacionados e entregue o conjunto completo ao navio de guerra do vice-almirante Ben. O capitão aceitou sem hesitar, deu uma resposta concisa e saiu para cumprir a ordem. Com o assunto resolvido, Borsalino e Ortorin voltaram a conversar no escritório. Ortorin estava genuinamente curioso sobre as tecnologias da divisão de ciências, frequentemente sondando para ver se havia algo que ele pudesse usar. Borsalino foi sincero. Ele explicou que tudo que não fosse ultrasecreto ou restrito à divulgação externa estava incluído. Depois de ouvir por um tempo, Ortorin perguntou: só falar sobre isso não me ajuda muito. Eu não sou como você, não tenho doutorado. Se for conveniente, por que não me leva para ver os produtos de verdade? Borsalino lançou-lhe um olhar fulminante. Se quiser, posso providenciar um doutorado para você aqui mesmo. O Dr. Vegapunka provavelmente ficaria encantado em usá-lo como cobaia. Hahaha, não precisa. Sou apenas um homem simples, riu Ortorin com entusiasmo, descartando a ideia com um gesto de mão. Após provocá-lo, Borsalino não recusou o pedido. Ele conduziu Ortorin para fora do escritório em direção aos laboratórios de pesquisa. Os dois atravessaram primeiro um corredor longo e estreito, antes de saírem oficialmente da zona administrativa e entrarem no setor de pesquisa. Assim que entraram, depararam-se com todo tipo de equipamento de alta tecnologia. Ortorin também viu inúmeros cientistas de jaleco branco, trabalhando e se movimentando com afinco. Naturalmente, Punk Hazard não era apenas o lar do Dr. Vegapunka. Abrigava muitos cientistas que serviram por muito tempo ao governo mundial. Vegapunka era simplesmente o mais brilhante entre eles. Diante de uma vitrine, Borsalino parou e apontou para dentro. Deu uma olhada. O que você acha que é isso? Ortorin a examinou por um instante. Uma adaga? Exatamente. Dentro do estojo havia uma adaga, nada mais à primeira vista. À primeira vista parece uma adaga, disse Borsalino enquanto digitava um código mecânico para abrir o estojo. Ele ergueu a arma e acrescentou: mas na verdade é um usuário de Akuma no Mi. Enquanto falava, Borsalino pressionou algo no cabo. Com um estalo seco, a adaga mudou de forma, transformando-se em um lagarto semelhante a um camaleão. Suas escamas mudaram rapidamente, camuflando-se perfeitamente com o ambiente até que pareceu desaparecer por completo. E aí? Impressionante, não é? Uma adaga camaleônica invisível, disse Borsalino com um sorriso. Essa é a tecnologia de transmissão de materialização da Akuma no Mi que você mencionou antes?
Fez? Perguntou Ortoren curioso. Exatamente. Borsalino assentiu. A tecnologia veio da pesquisa de Akuma no Mi, baseada em algumas das teorias por trás do projeto da vida. Mas a relação custo-benefício é péssima. Além de alguns protótipos, o projeto foi arquivado. Então, como se estivesse se lembrando de algo, acrescentou. Como a barreira técnica é relativamente baixa, o Dr. Vegapunk suspeita que outros membros da antiga equipe de pesquisa do MIDES também possam ter conseguido replicá-lo. Ortoren assentiu levemente. De fato, em termos de custo-benefício, isso era um desperdício. Usar uma Akuma no Mi apenas para forjar um objeto baseado em uma Akuma no Mi. Veja este camaleão como exemplo. Não seria mais vantajoso deixar alguém comer a fruta e treiná-lo para se tornar um assassino de elite, em vez de produzir uma adaga que fica invisível? Era útil apenas para os ricos com gostos excêntricos, ou para aqueles com status e autoridade, mas sem força pessoal, que precisavam de tais ferramentas externas para compensar essa falta. Satisfeita sua curiosidade, Ortoren rapidamente perdeu o interesse. Os dois seguiram para outra vitrine, onde o olhar de Ortoren recaiu sobre uma Akuma no Mi de aparência estranha. Normalmente as Akuma no Mi tinham uma forma um tanto grotesca. Essa possuía os padrões estranhos de sempre, mas não tinha aquele aspecto ameaçador, apresentando, em vez disso, uma aparência suave, quase elegante. Uma Akuma no Mi artificial, disse Borsalino, olhando para a maleta. Mas, segundo o Dr. Vegapunk, é um fracasso. Você pode não acreditar, mas adivinhe qual habilidade ela possui? Um pensamento passou pela mente de Ortoren. Ele tinha um palpite. Mas, mantendo uma expressão calma, perguntou. De quem? O Aono no Mi Zoomítica, modelo. Seiryu. Borsalino suspirou. Antigamente, depois que os piratas Rock se dissolveram, Kaido provocou repetidamente o governo mundial e a marinha. Nós o capturamos várias vezes e durante essas prisões, obtivemos pequenas amostras de seu sangue para pesquisa. Quando o Dr. Vegapunk se juntou a nós, ele usou a tecnologia do fator de linhagem nos últimos vestígios do sangue de Kaido para criar esta Akuma no Mi artificial. A habilidade do Kaido? Isso sim é impressionante. Uma zoomítica, disse Ortoren visivelmente intrigado. Mary Geoise estava muito interessada nisso. Lembro-me de pelo menos 5 pedidos formais exigindo que o Dr. Vegapunk o entregasse. Ele rejeitou todos, disse Borsalino rindo. Você é o verdadeiro chefe da divisão de ciências. Por que não lhe dar a ordem diretamente? Provocou Ortoren. Embora tenhamos trazido o Dr. Vegapunk à força para cá naquela época, Mary Geoise ainda respeita a vontade dele. Eles não estão dispostos a arriscar azedar as relações por causa de uma Akuma no Mi. Depois de avaliar a posição dele, eles desistiram de tomá-la, explicou Borsalino. Então, o que torna isso um fracasso? Está tão longe assim da verdadeira capacidade de Kaido? Perguntou Ortoren novamente. Ninguém sabe ao certo. Nunca testamos. Mas, segundo o doutor, a falha é, o dragão azul fica rosa em vez de azul. A cor está errada. E para um cientista, a precisão é tudo. Então, chamar isso de fracasso não está errado. Borsalino não conseguiu conter o riso. Ortoren só conseguiu fazer um sinal de positivo silencioso em pensamento. Sinceramente, ele nem sabia por onde começar a zombar do nível de rigor científico do Dr. Vegapunk. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!